suas mãos e comece a adorar a Jesus. Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Palavras, elas criam a atmosfera. Observe que existem pessoas que falam tanta coisa ruim que criam uma atmosfera negativa e ruim. Parece que quando você entra em contato com uma pessoa assim, você sai pesado daquele ambiente, porque as palavras geram ambiente. As palavras ruins vão gerar um ambiente para você. É por isso que quando uma pessoa te magoa com palavras, ela gerou um ambiente dentro de você propício, de acordo com aquilo que a pessoa falou. Então, quando nós aprendemos isso, entendemos que também o contrário é verdade. Quando eu proclamo e falo palavras boas de glorificação a Jesus, de adoração a Jesus, eu crio um ambiente propício às manifestações sobrenaturais de Deus. Mas quando a gente não compreende isso, a gente fica calado, de boca fechada, e não fala nada, e não adora a Jesus com a nossa boca. É porque muitas vezes o nosso coração não está preparado. É por isso que às vezes você não recebe a palavra de Deus, porque você não começa adorando a Jesus. Você vem para a casa do Senhor, pode até colocar em palavras, mas o seu coração pode estar longe dessas palavras. É quando as suas palavras saem uma coisa e dentro de você está outra. É necessário haver uma transformação, porque às vezes a gente vem para cultos e cultos e cultos e cultos, e conhece igrejas, e conhece doutrinas, e conhecem ensinos, mas não conhecem a presença do Espírito Santo, que manifesta a presença de Jesus e que manifesta a presença de Deus. Porque quando a unção vem, tira o cansaço. Quando a unção vem, tira a dor, tira a angústia. Quando a unção vem, é como uma mão bondosa de Deus, curando o seu interior, transformando a sua vida. E eu não quero nesta noite que você venha aqui simplesmente esquentar a cadeira e vai para casa e dizer: não mudou nada, fui para a igreja, ouvi palavras e palavras bonitas, mas isso não entrou no meu coração. Deixa eu dizer algo para você: abra o teu coração neste momento. Abra o teu coração, porque a sua vida hoje, o dia de hoje não volta mais. A data de hoje não volta mais. E digo algo para vocês: Deus está marcando pessoas aqui para um ministério grandioso, no qual ainda precisa se manifestar na sua vida. Eita glória. Querido, se tu pegar isso com toda a força, se levantar duas mãos com toda a força e gritaria, porque, querido, gritar é romper no reino espiritual. Enquanto o povo de Israel estava para conquistar a terra prometida, Deus disse para eles: rodeie a terra 7 vezes, e no último dia vocês vão gritar. Mas por que então gritar, meu Senhor da glória? Porque vai haver um rompimento no reino espiritual. Então essa muralha aí da sua vida vai cair por terra, e então você poderá cantar o hino da vitória. Então haverá momentos como esse que você vai ter que abrir a sua boca. E haverá momentos como aquele de Moisés, em que Deus vai dizer: ei, por que clama a mim? Faça alguma coisa, diga ao meu povo que marche, ou seja, haja, faça algo. Então ele vai dizer: pega aí o cajado e toca na água. Então haverá momentos que Deus vai falar para você fazer alguma coisa, agir de alguma forma para que mude essa situação. Mas ei, é de acordo com a palavra dele, não adianta fazer com a sua própria força. Deus está falando com alguém aqui.
Lutamos com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, mas nós não reconhecemos a força de Deus em nossa vida. Estamos tão acostumados a obter coisas pela nossa própria força, que nós não compreendemos os princípios do reino de Deus. E aqui começamos a palavra. Abram lá suas Bíblias em Lucas, capítulo 17, em nome de Jesus. Lucas, livro de Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Amém, queridos? Eu vou ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Diga, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. Tudo que Deus deseja é manifestar o reino dele dentro de nós. No tempo de Jesus, e quando Jesus ele proclamava o reino de Deus, porque a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado a vós, ou está próximo, o reino de Deus. E o interessante é que quando o Senhor, em um dado momento, ele está com os discípulos ensinando a respeito do reino de Deus, e os fariseus perguntam: quando é que vem o reino de Deus? Ou seja, em que momento é que o reino de Deus vai vir? E ele diz: olha, não vem com visível aparência, porque o reino de Deus ele está entre ou dentro de vocês. E o interessante é que Jesus ele vai dizer o seguinte a respeito do reino de Deus: como eu posso assemelhar o reino de Deus? A que é que eu posso assemelhar? E Jesus vai dizer o seguinte: o reino de Deus é como uma semente de mostarda que um homem plantou no seu campo. E a menor de todas as sementes, mas quando plantada e germinada, se torna a maior das hortaliças. Existe algo nessa palavra, porque Isaías vai dizer que nós olhávamos para Jesus como alguém que não tivesse formosura, nós os desprezávamos, ou seja, é a menor das sementes, foi humilhado, foi desprezado. Olhávamos para ele como aquele de quem se vira o rosto. Ou seja, o reino de Deus é como essa sementinha. Jesus estava dizendo: pode aparentar ser pequena, pode parecer que não faz diferença nenhuma, pode parecer que nada está acontecendo na sua vida. E ele diz: uma semente só pode nascer e crescer dentro de uma terra que esteja preparada para receber essa semente. Jesus vai contar a parábola das terras, que um semeador começou a semear essa semente. Ele vai dar exemplos de 4 tipos de terras. Eu já falei muito sobre isso. A terra que o diabo
rouba porque não tem estrutura para receber a semente, porque caiu à beira do caminho. E ele vai dizer que essas pessoas são aquelas pessoas que ignoram a palavra de Deus, porque não compreendem o que está sendo dito pela palavra. Então o diabo vem e rouba essa semente. Ele vai dizer também que existe uma terra que a semente cai em meio a pedras, e porque não tem raiz, ela não frutifica. Ou seja, é uma terra que até nosso coração recebe com muita alegria a palavra de Deus. Ficamos entusiasmados, ficamos empolgados. Porém, essa palavra trouxe perseguição para a sua vida. Essa palavra trouxe um conflito com a sua casa, um conflito com as ideias, dos conceitos do mundo. E aí começou a vir a perseguição, começou a vir a luta por causa da palavra de Deus. E porque não tem raiz, se escandalizou, e por se escandalizar, a semente morre, não dá frutos. Jesus vai dizer também uma outra terra que cai em meio a espinhos. Essa é uma terra que recebeu a palavra de Deus, que até germinou e até teve um certo desenvolvimento. Porém, por causa dos espinhos que sufocaram esta planta, ela não frutifica. É uma terra aonde a palavra de Deus foi plantada, porém os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas do mundo não deixaram que essa semente frutificasse. E existe uma quarta terra que ele vai dizer que é a terra boa. E essa terra, ela compreende a palavra, ela pratica a palavra, então ela frutifica. Sabe por que muitos não dão a devida atenção, cuidado e reverência à palavra? Porque acham ela pequenininha. Jesus vai dizer, se essa semente, se uma semente de trigo plantada numa terra não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dará muito fruto e não ficará sozinha. Jesus era essa semente, uma pequena sementinha que quando morreu, nasceu eu e vocês e o mundo inteiro. Pois parecia ser tão pequena, tão desprezível, mas quando plantada, ela germinou e virou a maior das hortaliças, a ponto de em seus galhos vir todas as aves. Ele estava dizendo, o mundo inteiro virá até mim, o mundo inteiro me conhecerá. É por isso que Isaías vai dizer que ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Não despreze a palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas não são transformadas? Porque desprezam e ignoram a palavra de Deus. Vivemos no mundo dos sentidos físicos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu pego. Enquanto que a palavra de Deus vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e fato das coisas que você não pode ver. Hebreus capítulo 11 vai falar isso no versículo 1, mas vai dizer também no versículo 2 que pela palavra de Deus o mundo foi criado, das coisas que não se veem. É interessante porque Jesus ele vai trazer também esta parábola a respeito da fé. Os discípulos em Lucas 17 vai ter uma conversa com Jesus. E em um dado momento Jesus vai falar, olha, se a tua fé não for como um grão de mostarda. Ele não disse do tamanho de um grão de mostarda.
Ouvimos falar muito disso. Você tem que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Negativo, é como um grão de mostarda. Ele está fazendo uma comparação à fé e o grão de mostarda, que pode começar pequenininho, mas se entrar no teu coração a palavra de Deus e ela germinar, se tornará maior das hortaliças. E sabe o que vai acontecer, querido? Muitos virão até você para ouvir a palavra de Deus, porque você acreditou, porque você foi e perseverou até o fim nessa palavra e obteve aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então muitos fariseus desprezavam essa palavra. Muitos olhavam para o que Jesus dizia e diziam: hã? O que é que ele está dizendo? Não recebiam a palavra de Deus porque o coração estava longe de Deus. Quantos querem saber como obter fé? Vou falar sobre 3 aspectos, 3 pontos. O primeiro deles está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo Jesus. A nossa fé, ela vem e aumenta através da palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero falar está lá em Judas, capítulo 1, versículo 20, que vai dizer: edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito. A oração em línguas, a oração no Espírito, ela edifica e aumenta a minha fé. Quantos estão entendendo? E em um dado momento, Jesus se transfigura no monte. Após se transfigurar, ele desce com os discípulos, Pedro, Tiago e João. Chegando lá embaixo, tem uma multidão de pessoas discutindo com os discípulos dele, porque não conseguiram expulsar o demônio de um lunático, de um jovem. E o pai desse jovem chega para Jesus e diz: Jesus, socorre-me, porque os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho e expulsar o demônio dele. Jesus disse: até quando estarei convosco, geração incrédula e perversa? Espera aí um minuto, Jesus. Capítulos anteriores, Jesus manda e dá autoridade e poder para os discípulos expulsarem demônios e curar enfermo. E logo depois que tudo acontece, aparece um jovenzinho que eles não conseguem expulsar o demônio. Então tem alguma coisa aí. Qual é o problema? Então os discípulos chamam Jesus, ele consegue expulsar o demônio, sai dele, e o demônio sai e o jovem é curado. Ele chega para Jesus em particular e diz: Jesus, o que foi que aconteceu, rapaz? Agora há pouco em várias cidades nós estávamos indo pregando a tua palavra, curamos enfermos, expulsamos demônios. O que foi que aconteceu? Porque aí é que está. Eles estavam num nível de fé, que tinham capacidade de fazer tudo aquilo, mas chegou em um ponto onde o nível de fé deles não conseguiam alcançar. Então ele chega em particular com Jesus e diz: Jesus, o que foi que aconteceu? Ele diz: olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta árvore: lança-te daqui ao mar, e ela vos obedecerá, e ela vai fazer o que você diz. Porém, esta casta só se espelha com oração, que a gente acabou de dizer. E o terceiro ponto: jejum. Jejum não está relacionado a eu não ter o que comer, e então vou ter um motivo de jejuar. O jejum verdadeiro está em abster-se de alimento, tendo com o que se alimentar. Ou seja, é uma escolha que você faz deliberadamente sua, em prol do reino de Deus. Então nós temos agora 3 respostas a respeito da fé.
no qual nós oramos no Espírito, nós ouvimos a palavra e nós jejuamos. Mas daí então você me pergunta, muito bom, legal isso, mas por que então não está acontecendo em minha vida? Tiago, ele vai explicar algo para a gente muito lindo, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas aqui. Ele vai dizer: aquele que quer sabedoria, peça ao Pai, porque Ele vai dar deliberadamente, sem nada, Ele dá deliberadamente, ou seja, Ele vai derramar sobre você a sabedoria. Mas aquele que pedir, peça não duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar, é impelida pelo vento. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, não duvidar significa que, eu perguntei ao Senhor, então, da onde vem a dúvida? Por que surge a dúvida? E Ele me disse: quando o homem está na minha palavra, meditando na minha palavra, lendo a minha palavra, ruminando a minha palavra, a dúvida, ela vai embora. Procuramos respostas em tudo à nossa volta, mas não procuramos resposta na palavra de Deus. Temos muitas vozes hoje que dizem conceitos do que é certo e do que é errado, mas temos que procurar na palavra de Deus aquilo que Ele diz a respeito do que eu estou vivendo. E é tão interessante a palavra da fé, porque ela não se vê com os olhos físicos. Um dia eu perguntei a Jesus: eu vou ter fé em quê, Pai? Porque muita gente fala de fé, e Ele disse: tenha fé na minha palavra. Então o que é que eu preciso fazer para ter essa fé? Ouvir a palavra, ler a palavra, orar no Espírito e jejuar. Tá legal, Pai, agora eu tenho feito tudo isso, e agora o meu coração está cheio da Tua palavra. O que é que eu preciso mais fazer? E Tiago vai dizer algo muito interessante para a gente. Ele vai nos ensinar que você não recebe porque você não pede. Muitos cristãos, às vezes, por uma mentalidade que tem, não pede a Deus as coisas que precisa. Apóstolo Pedro vai dizer: lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que você deve orar e suplicar sobre todas as coisas, porque aí então você vai receber a paz que excede todo o entendimento em seu coração. Mas quando é que isso vai acontecer em minha vida? Quando eu orar sobre tudo que eu sinto e penso. Tudo que Deus precisa, querido, é mais do que eu chegar em oração e dizer: Pai amado e querido Deus, maravilhoso, e por aí vai, abençoa fulano e tal e tal e tal. Mas sabe de uma coisa? O resultado não está nas palavras, está no coração. Não adianta eu falar palavras se o meu coração não está naquilo por completo. É por isso que Ele vai ensinar: buscar-me-eis e me achareis. Quando, Senhor? Quando eu vou te achar? Como é que eu devo te buscar? Com todo o teu coração. Sabe como é que Ele disse que você deve amar Ele? Com a sua mente, com a sua força, com o seu entendimento, com todo o seu coração. Isso está relacionado a quê, irmão Pedro? Ao meu corpo, à minha alma e ao meu espírito. Está relacionado a uma entrega completa ao Deus que fez os céus e a terra. E Tiago vai ensinar para a gente: se não recebe porque não pede, pede mal porque você pede para os seus próprios prazeres. Ou seja, a oração que funciona é a oração de acordo com a palavra de Deus. É quando eu estou cheio da palavra de Deus, daí então ela vai funcionar, porque eu estou falando aquilo que é da vontade de Deus.
Então tudo que Deus deseja é que você entenda algo. Para muitas pessoas você pode ser pequeno como um grão de mostarda, mas o Pai te plantou aqui na terra. E se existe uma palavra dentro de você, é necessário morrer para você, para que essa semente, que é essa palavra, germine e se torne a maior das hortaliças. Então está o princípio. Como eu faço os planos de Deus se cumprirem na minha vida, morrendo para os meus princípios e planos. Tá, Jesus. Quantos planos a gente faz? Hoje eu tenho 30 anos, mas com 40 eu quero ter uma casa na praia, eu quero ser chefe da empresa, e eu quero... Queridos, vou falar sobre 3 pontos aqui, e se põe de pé em nome de Jesus. Primeiro, existe o teu plano e o teu projeto. O projeto que você faz de acordo com o que você pensa a respeito daquilo que você sonhou para a sua vida. Existe o projeto do diabo também. O sonho do diabo a respeito da sua vida. Os planos do diabo a respeito da sua vida. Ele quer te ver doente, preso às riquezas, preso aos cuidados do mundo, preso a tudo que você vê, sente, toca e experimenta. Ele quer ver você tendo até uma certa vitória no mundo, mas afastado do principal, que é o plano de Deus. Existe o seu plano, o plano do diabo e o plano de Deus. Então isso é apresentado para você hoje. Ele diz: olha, aqui está o meu plano. Deus dizendo: aqui está o seu plano. Você dizendo: e aqui está o plano do diabo, o diabo dizendo. Agora é você que parte da decisão, é sua. O que você quer para a sua vida? O que você deseja para a sua vida? E o que é que Deus deseja para vocês? Deus em Jeremias vai dizer: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e um futuro de sucesso, bem sucedido. Mas é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com a palavra de Deus. Então, qual o plano você decidiu assinar? Há 3 planos. Você assina qual você quer. Mas sabe de uma coisa? Em todo plano existem cláusulas, existem caminhos, existem consequências. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Ele está no nosso meio. Ele está dentro de você. Toda semente, para crescer e germinar saudável, precisa de uma terra saudável, preparada. Eu te faço uma pergunta hoje: como está o seu coração? Como ele está? Conhecemos um tempo onde Deus se movia grandemente. Vemos muitos cristãos falando: antigamente, ali, rapaz, pegava fogo, o negócio era bom. Mas e hoje, por que não é? Pense bem. Você olha hoje para a sua família,
você olha para a sua vida, você olha para a sua condição financeira, social, sentimental, física, mental, e pensa: é isso que Deus quer para mim? Se você está no centro da vontade de Deus, meu Deus do céu, aleluia. Mas e agora? Você quer envelhecer no banco da igreja? É isso que você quer? É o que você quer? Ver pessoas passarem por aqui, anos e anos passando, anos e anos passando, e você aí? Se pergunte isso. É por isso que muitos desprezam, porque veem a palavra como uma sementinha pequenininha, desprezível, desprezada. Sabe onde é que uma semente nasce? Dentro da terra, onde ninguém está vendo. Você olha para a terra, não vê a semente, mas ela está crescendo. Teu secreto você está crescendo, meu irmão. Ninguém viu os frutos ainda, mas está crescendo. E se você ainda não foi plantado, passa tempo com Deus, se plante na presença de Deus. Ninguém está vendo? Maravilha. Mas quando ela germinar, meu irmão, meu Deus do céu, quando essa semente só está numa árvore, uma hortaliça, meu Deus do céu, quando veio o cumprimento da promessa de Deus na tua vida, porque muitos querem o resultado, mas não querem o processo da semente. Muitos querem oba-oba, mas não querem passar pelo processo de ser transformado por dentro. A semente no escondido lá debaixo da terra, sendo germinada, se alimentando, daqui a pouco sai o broto, e ela ainda continua dentro da terra. E ela vai saindo, vai saindo, vai saindo, até começa a aparecer o caule, uma folha cresce, e ela começa a crescer, crescer, e vem outro caule, outra folha, outro caule, outra folha, e vai crescendo, e ninguém está vendo que no escondido, na raiz, ela está apegada à água viva, que é a palavra, que é Jesus, que é o Espírito, e ela está orando, ela está estudando, ela está meditando, ela está se fortalecendo por dentro, tendo o caráter transformado, sendo moldado por Deus, sendo forjado por dentro, até que ela começa a aparecer, e as folhas crescem, e daqui a pouco começa a nascer os frutos. E o que é que acontece? As aves vêm e comem esses frutos, porque agora ela está, como Jesus disse: você está em mim e eu estou em você. Porque você está apegado a mim, ramo da videira, na videira verdadeira, você dá fruto. Ele vai dizer mais: e tudo que você me pede eu te dou. O Pai deseja o seu crescimento espiritual. O Pai deseja que você alcance o que ainda você não alcançou. Deus quer fazer de você uma árvore frutífera, meu irmão. Continua tirando tempo para Deus. Se dê mais para essa árvore. Se coloca na presença dele.
Levante as suas mãos para o alto em nome de Jesus. Pai, há muitos sonhos aqui. Você tem muitos projetos de Deus. Mas o que vai fazer crescer e se manifestar é tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Lê a palavra, ora, jejua, se alimenta de Jesus, pelo amor de Deus, se alimente de Jesus. Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro do centro de todas as coisas. Se alguém que você deve ouvir é Jesus, se alguém que você deve aprender como filho de Deus é Jesus, querido. Aleluia, aleluia, aleluia.